Olá pessoal, meu nome é Felipe e hoje eu vou estar apresentando para vocês a primeira aula da série sobre gerenciamento de disco no sistema Linux, ok? Nessa primeira aula, pessoal, nessa primeira parte dessa série, nós vamos estar vendo sobre dois comandos. O comando fdisk, que é para você poder criar e alterar tabelas de partições em um disco que esteja utilizando no sistema Linux, e o comando mkfs, para você aplicar a formatação e a inserção de um tipo de sistema de arquivos dentro desse disco, ok? Então vamos lá, pessoal. Referente ao comando fdisk, a sintaxe dele é a seguinte: você tem o comando fdisk com suas opções e seus argumentos. Geralmente os seus argumentos aqui serão o caminho do dispositivo no qual você está querendo trabalhar. Exemplo, /dev, /sdb, /dev, /sdc e assim por diante, ok? As opções básicas dele são a opção "-l", que você consegue listar as tabelas de partições ou a tabela de partição de um ou mais dispositivos de armazenamento, ok? E a opção "-s", que você consegue dessa forma exibir qual que é o tamanho dessa partição ou tamanho específico desse disco, ok? Vamos visualizar isso um pouquinho na prática. Aqui, pessoal, eu estou utilizando a distribuição Debian 7 acessada via SSH através do sistema PUT. Por que eu estou acessando dessa forma? Porque dessa forma eu vou conseguir selecionar, por exemplo, a saída de algum determinado comando ou algum trecho da saída de algum comando que eu queira exemplificar melhor para vocês, ok? Porque se eu estivesse diretamente no shell do Linux, eu não iria conseguir fazer isso. Então vamos lá. Trabalhando um pouquinho com o comando fdisk. Como eu falei com vocês, existem as duas principais funções básicas, que são as opções de "-l" para você poder listar e a opção "-s" para você poder visualizar o tamanho de uma determinada partição ou de um disco. Então vamos por partes. O comando fdisk com parâmetro "-l", ele serve para poder listar todos os discos que estão presentes no sistema, exibindo assim sua tabela de partição. Reparem aqui ó, que ele trouxe para a gente dois discos. O primeiro que é o /dev/sda e o segundo que é o /dev/sdb. No primeiro disco, pessoal, ele trouxe para nós aqui, além do tamanho desse disco, trouxe para a gente a tabela de partição. Ou seja, isso indica que o disco já está configurado e já está pronto para ser utilizado. E nesse caso é a partição, ou seja, é o disco onde está instalado o sistema operacional Linux aqui, ok? E nesse caso aqui embaixo aqui, ó, do disco /dev/sdb, ele não trouxe nenhuma tabela de partição. O que significa isso? Significa que o disco já foi instalado no sistema, porém não foi configurado, ou seja, não foi criado nenhuma tabela de partição para que você possa utilizá-lo, ok? Então, assim, para que você possa utilizar esse disco, você teria que criar uma tabela de partição, certo? Então vamos lá. A outra opção como ser do comando fdisk é a opção fdisk com parâmetro "-s", no qual você, seguido do caminho de um disco, você vai conseguir exemplificar qual que é o tamanho desse disco, ok? Por exemplo, ou eu posso trabalhar tanto com o caminho do disco ou com o caminho da partição. Por exemplo, /dev/sdb1, ele vai listar aqui para mim, por exemplo, cadê? Vamos pegar do outro que é SDA, porque o SDB ainda não foi formatado. SDA1, ele vai trazer para mim o tamanho dessa partição, ok? Ou eu posso trabalhar também com somente o disco, no qual ele vai trazer para mim o tamanho total desse disco, ok? Aqui ele deu um erro no SDB1, porque conforme visualizado aqui no comando acima, o SDB1, no caso o SDB, o disco SDB, ele não existe nenhuma tabela de partição pronta, configurado. Por isso que ele apresentou aquele erro. Então aqui, ó, trabalhando com o disco SDA, eu vou conseguir verificar o tamanho de qualquer partição desse disco ou ou o tamanho geral desse disco mesmo, digitando um comando /dev/sda como argumento, ok? Então vamos lá. As opções básicas são, conforme visualizado, foram a opção "-l" para poder listar a tabela de partição, "-s" para poder exibir o tamanho do disco ou da partição, ok? Agora, pessoal, o comando fdisk ele não serve somente para isso. Uma outra tarefa muito importante dele, e a principal tarefa dele também, é para poder criar tabelas de partições, criar e gerenciar, ok? Então vamos lá. Conforme foi visualizado aqui, ó,
O disco /dev/sdb não possui nenhuma tabela de partição configurada, ou seja, ele está vazio, só está instalado no sistema, ele foi apenas aceito pelo sistema Linux, ok? Então, para poder exemplificar isso, nós vamos trabalhar em cima dele, vamos criar algumas partições dentro dele, formando então uma tabela de partição. Mas como que eu consigo acessar o disco para poder criar essas partições? Simples, basta digitar o comando fdisk, seguindo do caminho do disco. Lembrando que aqui eu posso trabalhar também tanto com o caminho do disco, ou caso eu já tenha uma partição, eu posso trabalhar com o caminho da partição também. Ou seja, eu posso criar uma tabela de partição dentro de uma partição específica, ok? Tanto posso trabalhar com o disco quanto com a partição. Vamos trabalhar nesse caso aqui com o disco, porque esse disco ainda não existe nenhuma tabela de partição dentro dele, porém o modo de funcionamento para trabalhar com partição ou com disco seria o mesmo, bastaria acrescentar aqui na frente o número da partição, ok? Então vamos lá, você digita aqui o comando fdisk seguido do caminho desse disco. Ao fazer isso, pessoal, ele entra no modo de configuração desse disco, ou seja, aqui você vai conseguir aplicar as configurações nele para poder criar a tabela de partição dentro desse disco. Ele é bem tranquilo de trabalhar, inclusive ele te dá uma opção aqui, ó, através da letra M, que ao executar essa letra, esse comando, você exibe um menu com as principais opções, na verdade com todas as opções que você pode trabalhar dentro dessa função do fdisk, ok? A princípio, pessoal, nós vamos estar trabalhando com as opções D, que é para você poder excluir uma partição, a opção N, para você poder criar uma partição, a opção P, que ele vai listar a tabela de partição desse disco, a opção Q, que ele vai sair sem salvar as alterações, e por último a opção W, que grava a tabela no disco e sai, ok? Essas são as principais opções desse menu. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, vamos listar a tabela de partição para poder verificar se realmente existe ou não uma partição aqui dentro, ok? Com a letra P, ao executar, a gente consegue aqui verificar se existe ou não uma tabela de partição dentro desse disco, ok? Então vamos lá. Digitando a letra P, para ele poder mostrar a tabela de partição. Reparem aqui, ó, que ele trouxe para mim o resultado do comando P, que seria para listar a tabela de partição desse disco, porém não existe nada ainda, porque não foi configurado nenhuma partição dentro desse disco, ok? Então vamos passar para o passo de criar essas partições. Para poder criar uma partição, pessoal, basta utilizar a opção N, o comando N. Ao executar o comando N, ele te pergunta aqui, ó, você deseja criar uma partição primária ou estendida? Vamos criar caráter de teste aqui primeiro, uma partição primária, vamos dar Enter. Ele te pergunta qual que é o número dessa partição. Lembrando, pessoal, que a princípio você pode ter apenas 4 partições, entre primárias e estendidas. Você pode ter ou as 4 primárias, ou 3 primárias e 4 estendidas. Desculpa, ou 3 primárias e 1 estendida. Qual que é a finalidade disso? A estendida, pessoal, você utiliza ela para poder criar mais partições lógicas dentro dela. Caso você precise de mais de 4 partições, você vai ter que criar 4 partições primárias, uma estendida e as demais sendo todas lógicas. Eu vou mostrar aqui para vocês como faz isso, ok? Então vamos lá. Nesse caso, eu vou estar utilizando a primeira partição. Então eu posso deixar padrão mesmo, apenas pressionando o Enter. Ok? Nesse caso ele mostra aqui que ele está utilizando a opção padrão, que no caso é a número 1. O próximo passo, ele me pede na verdade para selecionar qual setor do disco, ou seja, em qual cilindro do disco eu vou estar configurando essa primeira partição. Então, por padrão, ele vai pegar aqui o primeiro cilindro disponível, o primeiro setor, e eu vou seguir esse padrão. Caso eu queira especificar um novo setor do disco, bastaria eu digitar o número dele aqui, ok? Nesse caso, vamos trabalhar com a opção padrão. Vamos dar Enter, que ele vai selecionar para mim a opção padrão, que no caso é de 2048, correto? Então vamos lá, pessoal. A próxima parte, ele pede para a gente especificar qual seria o tamanho desse disco. Eu posso trabalhar com esse disco em kbytes, megabytes ou gigabytes, ok? Sendo que toda a representação dessas letras tem que ser sempre maiúsculo. Então como funciona? Vamos criar aqui um disco, por exemplo, de 500 MB. Então vou digitar aqui, ó, mais 500 M, identificando mega. Se fosse 500K,
eu ia indicar letra K. Se fosse 500 GB, letra G. E assim por diante, ok? Vamos lá, 500 mega. Feito isso, aperto Enter, que ele vai finalizar a criação dessa partição para mim. Será que foi criado realmente? Vamos verificar. Com o comando P que ele vai listar para mim. Olha aqui para vocês verem. Ó. Ele criou para mim a partição /dev/sdb1, iniciando no setor de 2048, finalizando no setor de 1.026.047, com 512 mega, ok? Na verdade 500 mega que ele arredonda para 512, correto? Então vamos lá, e com o ID 83, pessoal, que indica um ID do tipo Linux, certo? Então vamos lá. Isso aqui também, pessoal, essa questão do ID aqui, ó, eu vou ensinar para vocês como que altera esse ID. Que existem várias opções, então vou estar mostrando para vocês também como que faz a alteração desse ID, caso haja necessidade. Já criei, pessoal, a minha primeira partição. Vamos criar outra em caráter de teste também. N para criar uma nova partição. E vamos criar agora uma partição estendida. Crio uma partição estendida aqui agora, digitando a letra E. Vou manter o padrão, que é a minha partição número 2. Basta apertar Enter. Vou manter padrão também o setor. Repare que tudo se repete, pessoal. Tudo vai ser da mesma forma. Ok? E agora eu indico o tamanho. Vou criar uma partição, por exemplo, de 1 GB. Ok? Então basta digitar mais 1 GB. Feito isso, pessoal, olha só, ele criou a segunda partição para mim, que é a /dev/sdb do tipo estendida com 1 GB. Observem aqui que o ID já mudou, passou agora para 5, que significa uma partição do tipo estendida, correto? Ou seja, nessa partição estendida eu não consigo trabalhar diretamente nela. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar outras partições lógicas dentro dela para que eu possa utilizar, ok? Então vamos lá fazer um teste de uma partição lógica agora. Letra N para criar uma partição. Repare, pessoal, que aqui agora não aparece estendida mais. Agora eu tenho duas opções. Ou criar duas primárias, que ele me permite que apenas duas a mais, ou as outras lógica, ok? Para criar uma partição lógica é bem simples. Basta digitar a letra L, executar, que ele vai me pedir agora qual o setor do disco que eu vou estar utilizando. E mostrando aqui para vocês, ó, que ele está adicionando agora a partição a partir do número 5, ok? Então essas partições lógicas, elas vão sempre seguir a partir do número 5. Por quê? Como eu falei com vocês, ele permite até 4 partições, sendo elas entre primárias e estendida. A partir disso, somente partições lógicas, ok? Então vamos dar Enter para seguir o setor padrão desse disco, que eu vou estar utilizando. E agora o tamanho, vou criar, por exemplo, uma partição de 600 mega, ok? Prontinho, pessoal. Agora eu criei aqui, ó, a partição SDB5 com 600 mega com ID 83, indicando a partição Linux, correto? Então vamos lá, pessoal. Criei 3 partições: a SDB1, SDB2, SDB5, ok? Agora, por exemplo, pessoal, como eu falei do ID aqui, ó, caso eu queira alterar esse ID, o que eu posso estar fazendo? Observe que eu tenho 3 partições: a SDB1, e SDB2 e SDB5. Lembrando que a SDB2 aqui nesse caso é do tipo estendida, ou seja, se eu alterar o tipo desse ID aqui, poderá acarretar em erros para a partição SDB5, que é uma partição lógica que foi criada a partir da partição estendida. Ou seja, nesse caso eu posso alterar as partições SDB1 e SDB2, alterando o seu ID. Uma das opções que eu esqueci de mencionar para vocês é a opção T, pessoal, que ele vai alterar a identificação da partição para o sistema, ok? Então vamos lá. Como que funciona esse comando? Quando eu pressiono a letra T, ele me pergunta em qual partição que eu quero trabalhar. Lembrando aqui que eu tenho a SDB1 e a SDB5 disponível neste caso. Então vamos trabalhar com a opção 1, com a partição de número 1. Vamos alterar ela. Ao executar isso, ele me dá uma opção aqui, ó, para poder digitar o comando L, para poder listar, pessoal, todas as opções que existem para poder alterar, ok? Ao fazer isso, olha só para você ver, ele me lista todas as opções que eu posso estar utilizando para que eu possa alterar a identificação dessa partição no sistema. Temos aqui, por exemplo, a opção A5 para FiberSD, OpenBSD, temos aqui também a opção FAT16, temos aqui a opção SFS, FAT16 também estendida, temos a opção aqui também
muito utilizada, para identificação de um novel, a opção de NTFS também, e assim por diante. Em caráter de teste, pessoal, vamos mudar essa extensão aqui, por exemplo, para o tipo de extensão do tipo de FreeBSD, ou seja, vamos digitar A5, que é a identificação para eu poder aplicar essa partição como sendo do tipo FreeBSD. Feito isso, pressiono Enter e aqui ó, vai aparecer para mim, ó, o tipo de partição 1 foi alterado. Vamos ver se foi alterado? Reparem aqui agora que o ID dela é A5 e foi alterado para FreeBSD, ok? Isso é a identificação dessa partição dentro do sistema Linux. Não quer dizer que esse sistema de arquivos seja do tipo FreeBSD. Isso a gente define com outro comando que eu vou mostrar daqui a pouco. Isso indica que essa é a identificação dessa partição aqui dentro do comando, dentro do sistema Linux, ok? Agora, por exemplo, pessoal, suponhamos que eu tenha criado aqui uma partição errada. Por exemplo, não, a SDB1 ela foi criada de forma errada. Como que eu faço para corrigir isso daí? A única forma de você corrigir seria removendo essa partição e criando ela novamente. Para não poder remover, basta digitar a letra D e indicar qual partição que eu vou estar removendo. No caso, a partição 1. Prontinho, acabei de remover a partição. Reparem aqui para você ver. Ó. Agora só tem a partição SDB2, que é do tipo estendida, e a SDB5, que é do tipo Linux, o ID 83, ok? Então vamos criar novamente mais uma partição para trabalhar com 3 partições nessa tabela. N para criar, P para indicar uma partição primária, que eu vou estar criando agora. Repara aqui, ó, que ele pegou novamente o número da partição 1, padrão, como não existe ainda, ok? Que eu acabei de remover ela. O cilindro padrão também está vazio, então ele vai pegar o cilindro que eu utilizava anteriormente. Então vou dar Enter novamente. Eu vou criar uma partição aqui agora, ó, de mais 500 MB. Lembrando que esse tamanho eu posso estar variando, não preciso criar o mesmo, ok? Mais 500 MB. Ah, deu aqui, ó, valor fora do intervalo. Então vamos lá. Na verdade aqui, pessoal, vamos indicar aqui de novo, mais 500 MB. Deu valor fora do intervalo, vamos identificar o erro. Provavelmente não tem isso disponível mais nesse disco. Então vamos indicar aqui, por exemplo, mais 200 MB. Prontinho. Agora ele já foi aqui utilizando uma partição de 200 MB, ok? Ele deu algum erro aqui porque provavelmente ficou algum tamanho sendo utilizado pela primeira partição ainda, certo? Deixa eu abrir um pouquinho aqui mais. Vamos lá. Olha aqui, pessoal. Agora eu criei aqui novamente a minha partição SDB1 com 200 MB, correto? Prontinho, pessoal. Eu já criei a minha tabela de partição. Agora vocês já aprenderam a criar uma partição, alterar a sua identificação dentro do sistema Linux, que é através do comando T, a opção para criar comando N e assim por diante. Lembrando que em caso de dúvida, basta digitar o comando M, que ele vai listar para vocês o menu, para você poder selecionar a opção que você deseja trabalhar, ok? Então vamos lá, pessoal, você já criamos aqui agora a tabela de partição. Agora temos que salvar e gravar, temos que salvar e sair, ou seja, temos que aplicar essa tabela de partição, essas alterações dentro do disco. Como que eu faço isso? Através do comando W. Tomem cuidado que muitas pessoas confundem o W com o Q. Lembrando que o Q apenas sai sem salvar as alterações. O W ele vai gravar a tabela de partição no disco e vai sair, ok? Feito isso, digitando o comando W, ele sincroniza os discos e ao executar o comando fdisk-l de novo, repara que ele vai trazer aqui para mim, ó, meu disco SDB com a tabela de partição que eu acabei de criar, ok? Então pronto, agora esse disco aqui já está pronto para ser utilizado pelo sistema. Eu já criei ele e agora ele já está configurado com sua tabela de partição. Prontinho. O que falta para eu poder finalizar a criação a configuração desse disco? Falta eu definir agora, pessoal, um tipo de sistema de arquivos para esse disco. Ou seja, eu preciso formatar esse disco, ou seja, essas partições aqui para que eu possa utilizar. Nesse caso, eu vou estar trabalhando com a formatação da SDB1 e SDB5, pois a partição é estendida e eu não trabalho em cima dela, ok? Então vamos lá. Como que a gente trabalha, como que a gente formata e aplica um sistema de arquivos dentro de um disco? Eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Existe um comandinho, pessoal, que é o comando mkfs. Como que ele funciona? A sintaxe dele é a seguinte, vai ser dito comando com suas opções e os argumentos, que no caso seria o disco que você vai estar utilizando, disco ou partição.
Dentre as opções básicas, pessoal, você tem a opção "-t", que é para você especificar o tipo de sistema de arquivos que você vai estar utilizando. A opção também "-c", para poder checar se a partição existe bad blocks dentro dela. Para isso, a partição precisa estar desmontada, ok? E a opção "-l" maiúsculo, que vai definir um label, ou seja, um nome para essa partição ou disco. Então vamos na prática para ver como funciona. Pessoal, vamos criar, lembrando aqui que a gente nós temos aqui, ó, vamos melhorar isso daqui, /dev /sdb, para ele trazer somente as partições referentes ao disco SDB. Então vamos aqui, pessoal, vamos formatar, ou seja, aplicar um sistema de arquivos dentro do disco da partição SDB1. Como que seria então? Seria o comando mkfs, ok? Seguido do parâmetro "-t". Agora eu indico o tipo de sistema de arquivos que eu vou estar utilizando. No caso aqui eu vou utilizar, por exemplo, o ext4. Lembrando que eu poderia trabalhar com o ext4, o ext3, o ext2, o vfat, o ntfs e assim por diante, ok? Então vamos trabalhar nessa opção como ext4. Agora eu dou um espaço, indico qual caminho do disco ou partição que eu vou estar querendo formatar. Formatar e aplicar o sistema de arquivos. Vamos lá, SDB1, que eu vou estar aplicando nessa partição aqui, ok? Feito isso, pessoal, dou Enter, que ele vai formatar para mim essa partição. Reparem aqui que foi muito rápido a formatação, porque se trata apenas de uma partição de apenas 200 MB. De acordo com o tamanho do disco, essa formatação e essa aplicação do sistema de arquivos pode demorar um pouco mais, ok? Então vamos lá. Vamos formatar a partição de número 5, mkfs, por exemplo, -t ntfs, vamos colocar no padrão da Microsoft aqui, /dev /sdb, temos aqui a opção 5, correto? SDB5. Então vou formatar esse disco, olha lá, ó, com o tipo NTFS. Repare que demorou um pouco mais, ó, devido ao tamanho do disco e devido à complexidade também do sistema de arquivos que eu estou utilizando. Prontinho, olha lá, está criando o volume NTFS, prontinho, formatação realizada com sucesso. Uma outra opção para você poder trabalhar também, pessoal, além do mkfs-t, seria o mkfs ponto, dá 2 tab aqui, ó, que ele vai listar para vocês quais as opções de sistema de arquivo que sua distribuição permite, ok? Por padrão, pessoal, o Debian 7 não vem com o NTFS habilitado. Caso você queira habilitar, você tem que instalar. Para você instalar, você digita o comandinho apt-get install ntfs progs, que ele vai instalar um pacote que vai permitir você configurar uma partição ou disco do tipo NTFS, ok? Então, da mesma forma que eu fiz o comando lá, pessoal, mkfs-t, eu posso estar utilizando também mkfs ponto e o sistema de arquivos que eu vou estar utilizando, por exemplo, ext3 e assim por diante, ext2, ntfs, de acordo com a opção que vocês querem, ok? Que você vai definir para aquele disco. Então prontinho, pessoal, após a formatação dele, eu já consigo, por exemplo, visualizar aqui, conforme mostrei para vocês, ó, a opção C, que ela vai fazer o que? Vai checar se tem bad blocks nesse disco ou nessa partição. Então vamos lá, um outro teste aqui, ó, mkfs-c /dev /sdb1. Ao executar esse comando, ele vai verificar para mim, ó, reparem que ele está verificando se existe algum bad block dentro desse disco ou dessa partição. Feito isso, ele verificou que não existe nenhum bad block nessa partição. Caso exista, ele vai apresentar um relatório informando para vocês aqui todos os bad blocks encontrados e como executar a correção, ok? Geralmente a correção desse bad block é através do comando com o nome de bad block, seguido do caminho do disco ou da partição, ok? Mas isso vai ser um conteúdo para ser apresentado em uma próxima videoaula. Uma outra opção importante também, pessoal, que eu falei para vocês, é a opção mkfs-l, para você aplicar um label, ou seja, aplicar um nome nessa partição ou nesse disco. Então, por exemplo, mkfs-l, vamos colocar aqui dados, que esse vai ser o nome da minha partição,
seguido do caminho dela, ok? SDB, por exemplo, 1. Prontinho, ele aplicou esse label nessa partição. Lembrando que para eu poder fazer essa configuração, tanto essa do label quanto da verificação do bad block, o dispositivo, ou seja, a partição ou disco, ele não pode estar sendo utilizado no momento, ou seja, não pode estar montado, ok? Apliquei aqui agora, aqui, ó, dados no SDB1 e vamos colocar aqui, por exemplo, sistema no SDB5, ok? Que é minha outra partição. Então, vamos lá, executei, prontinho. Criei também duas identificações, ou seja, 2 nomes para minhas partições. Agora, como que eu vou conseguir verificar esses nomes? Através do comando ls-l /dev /disk /by labels. Label, na verdade, ok? Ao executar isso, ele vai listar para mim todas as minhas partições exemplificado por label, ou seja, identificado pelos nomes. Aí você vai ficar mais fácil para você identificar qual partição sua que é do sistema, qual partição sua que é de dados, de acordo com o que você definir. Ok? Então é isso, pessoal. Essa videoaula vai chegando ao fim por hoje. Hoje vocês viram aqui como aplicar a criação da tabela de partição com o comando fdisk, alguns parâmetros básicos dele também, como aplicar também a formatação e a inserção de um sistema de arquivo dentro de um disco ou partição, através do comando mkfs. Na próxima videoaula dessa série, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês como realizar a montagem desses discos dentro do sistema Linux, ok? Aí nós vamos trabalhar tanto com montagem manual quanto com montagem automática, que vai ser utilizando o arquivo fstab, que é para vocês poderem utilizar esses discos dentro do sistema, ok? Então fica assim, espero que isso tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, basta entrar em contato com a gente através do e-mail, ok? Obrigado e até a próxima.